Vamos lá, caras. Máquinas térmicas, tá ok? Esse conteúdo é bem simples, tá? Mas vai utilizar muito do que a gente aprendeu lá na primeira lei da termodinâmica. Se você não lembra o que foi dito lá, eu acho interessante você pegar a aula e assistir novamente, tá? Mas eu vou dar aqui uma pincelada do que a gente falou lá. Lá na primeira lei da termodinâmica, primeira lei da termodinâmica, tá? Primeira lei da termodinâmica. Lá na primeira lei da termodinâmica, a gente viu que era possível a gente utilizar calor para produzir energia mecânica, tá? Era uma coisa bem simples. Você tinha aqui um recipiente, geralmente um pistão, tá? Onde ele tinha uma tampa que podia se mexer. Se a gente adicionasse calor nesse pistão, caso ele tivesse um gás aqui dentro, tá? Deixa eu botar o gás aqui de outra cor. Aqui, um gás azulzinho. Se eu adicionasse calor a esse sistema, o que ia acontecer? Ele ia utilizar parte dessa energia para se aquecer, então nós dizíamos que ele teve um aumento na sua energia interna, tá? A energia interna está associada à movimentação das moléculas, ou seja, quanto mais alta a temperatura das moléculas, maior a energia interna dele, e parte também ia ser utilizada para ele empurrar essa tampa. Essa energia utilizada para empurrar essa tampa, ela ia ser medida por meio do trabalho realizado para empurrar essa tampa, tá ok? Eu não lembro se eu usei com vocês o tal maiúsculo ou o tal minúsculo, eu acho que foi o tal minúsculo, tá bom? Então, basicamente, nós tínhamos o quê? A energia interna, que foi aquilo que ficou de saldo para o gás, certo? Aumentar sua temperatura, era basicamente a quantidade de calor que ele recebia, menos o trabalho que ele realizava para empurrar essa tampa, tá? Nós tivemos várias consequências e tiramos vários conhecimentos aqui dessa forma, tá? Para cada situação, isobárico, isotérmico e isocórico, nós tínhamos uma relação diferente, tá? Se você não lembra, aconselho novamente você ir lá atrás, tá? Agora a gente vai utilizar isso no conceito de máquinas térmicas. Basicamente, o que seria, professor, uma máquina térmica? Uma máquina térmica é toda máquina que utiliza trocas de calor para realizar algum trabalho mecânico. Então, há uma relação direta entre o trabalho mecânico que a gente viu e o calor que a gente estudou, tá ok? Isso aqui é a primeira lei posta em prática. Tá bom? Então, professor, qual a estrutura de uma máquina térmica? Eu vou primeiro mostrar a estrutura teórica dela, tá? Como funcionam de forma geral as máquinas térmicas, e depois vou falar de algumas máquinas térmicas específicas, tá bom? Pronto. Essa primeira aqui, do lado esquerdo, ela é uma máquina térmica que produz trabalho, tá ok? Ou seja, ela vai realizar trabalho, ela vai fazer alguma coisa se mover, tá bom? E como é que ela funciona? É o seguinte, a máquina térmica ela possui 3 constituintes. O primeiro é a fonte quente, tá? Ou seja, essa fonte quente, ela vai ceder calor, que eu vou chamar erroneamente, mas vou chamar de calor quente aqui, ó, QQ, tá bom? Alguns usam QH, que é Q-hot, mas eu vou deixar aqui calor quente, tá bom? Esse calor quente é o calor emitido pela fonte quente, a fonte produtora de calor, para a máquina térmica. Por exemplo, se nós tivermos aí nós tivermos aqui um pistão, tá? Geralmente a fonte quente aqui, ela pode ser simplesmente uma chama, tá? Num trem a vapor, ela podia ser a caldeira, a parte onde vai estar lá o carvão e vai emitir todo aquele calor, tá? Então, a fonte quente ela vai emitir calor, tá? Essa máquina térmica ela vai utilizar parte desse calor para realizar trabalho. Então, ó, ela realiza trabalho com parte desse calor que ela recebeu. Professor, por que parte? Tá? Porque depois a gente vai ver que é impossível ela utilizar todo esse calor e realizar trabalho. Então, ela pega parte desse calor e realiza trabalho. Por exemplo, se ele recebeu 200 joules da fonte quente, tá? Da chama, da caldeira, qualquer local, e utilizou 100, o que é que vai acontecer com os outros 100? Cara, é o seguinte, os outros 100, eles são dissipados, eles são perdidos, tá? E eles geralmente são perdidos para uma fonte fria.
tá ok? Um local onde fica recebendo esse calor rejeitado pela máquina térmica. Então, nós temos aqui calor frio. É totalmente errado a gente utilizar esse termo, mas é o termo usualmente aceito. Tá? Se a gente pegar esse exemplo aí dos 200 joules, nós vamos ter que 200 joules foi cedido pela fonte quente, 100 joules foi utilizado para realizar trabalho, empurrar alguma coisa, tá? Aqui, e o resto foi rejeitado. No caso, seriam rejeitados os outros 100. Tá? Ou seja, a nossa máquina térmica ela tem uma eficiência aí de 50%. Ela consegue pegar 50% de tudo que é emitido para ela, tudo que é recebido por ela de energia e consegue utilizar como trabalho, tá ok? Então guarda isso aí, ó. Nós temos uma fonte quente, a própria máquina térmica e uma fonte fria. A máquina térmica ela sempre trabalha entre essas duas fontes, tá? Da fonte quente ela recebe calor, a máquina térmica pega essa parte da energia e realiza algum tipo de trabalho, por exemplo, empurrar alguma coisa, tá? E o resto é rejeitado para a fonte fria. Se você quiser imaginar aqui quem seria a fonte fria nessa situação aqui, a gente pode pensar que seria o meio externo, tá? Então o que acontece, ó? Quando o nosso objeto aqui, o nosso gás, ele recebe calor da fonte quente, a nossa máquina aqui vai ser o nosso pistão. Então, nós vamos ter que ele realizou um trabalho, do mesmo jeito que está lá, mas parte desse calor aqui, ele pode ter sido perdido pelas laterais do nosso pistão, tá? E esse aqui vai ser o calor frio, a parte dissipada, a parte perdida, tá ok? Então, nesse caso aqui, a fonte fria, ela seria o meio externo, tá? Que estaria mais ou menos sempre a mesma temperatura. Tá bom? Então, uma máquina térmica sempre trabalha entre essas duas fontes. Tá? Então, esse é o primeiro tipo de máquina térmica, onde a gente utiliza as fontes de calor para mexer alguma coisa, mover alguma coisa. Tá? Agora, professor, e essa daqui? É o seguinte, eu acho que você já deve ter percebido que a geladeira ela tem algo bem diferente. Ela esquenta na parte de trás e esfria aquilo que está dentro. Tá? Professor, como isso é possível? É o seguinte, caras. A geladeira ela também é uma máquina térmica, só que é impossível a gente simplesmente tirar calor de uma fonte fria e jogar de volta para a fonte quente, como a gente está mostrando aqui, de forma espontânea. É necessário a gente realizar trabalho sobre a máquina térmica, tá? Então, diferente dessa primeira máquina térmica que ela faz alguma coisa se mover, na máquina térmica aqui no segundo caso, nós temos um trabalho sendo realizado. Tá? Então, por exemplo, um compressor lá da sua geladeira, ele vai comprimir um fluido, tá? E esse fluido vai resfriar. Então, ó, realiza esse trabalho sobre a máquina térmica, tá? E vem calor da fonte fria. Então, vem calor da fonte fria, tá? Que no caso aqui é o interior da geladeira. Então, ele vai ser retirado o calor do interior da geladeira por meio desse trabalho. E o calor aqui vai ser jogado aonde? Esse calor quente. Esse calor quente ele vai ser jogado na parte de trás, lá no ferro da geladeira, tá bom? Então, a gente comprime um fluido que a gente chama de fluido termométrico, o fluido de refrigeração, tá? Da geladeira. Aí nós temos um resfriamento dele, tá? Ele resfria a parte de dentro da geladeira e depois que ele retira aquele calor tem que ir para algum canto e ele vai exatamente para a parte de trás, tá? Então aqui no caso, como o ambiente externo da geladeira é mais quente, uma temperatura mais elevada do que o interior da geladeira, a fonte fria vai ser o interior da geladeira e a fonte quente vai ser o exterior da geladeira. Tudo bem? Pronto. Mas, professor, como é que eu calculo o trabalho realizado por uma máquina térmica? É bem simples também, caras. Olha só. O trabalho realizado por uma máquina térmica, ele vai ser basicamente o módulo do calor da fonte quente menos o módulo do calor da fonte fria. Tá? Bem simples essa ideia e bem simples essa fórmula, na verdade. Olha só. Professor, como é que ela funciona? Vê só. Imagine que foi cedido para aquela máquina térmica da fonte quente 300 joules de calor.
tá ok? E foi desperdiçado para a fonte fria, ou seja, foi rejeitado 100 joules. Quanto foi que sobrou para se realizar de trabalho? 300 menos 100, que vai dar igual a 200 joules. Bem fácil, né? Bem simples.